Cristo Jesus. Então, Paulo vai dizer, não tem outra pedra, não existe outra rocha e não tem outro fundamento que não seja Cristo Jesus. Porque como Jesus edificaria, ou Deus, Jesus, Deus, o Pai, o Filho, edificaria a sua igreja sobre Pedro, irmão. Como que Deus edificaria a sua igreja sobre um homem? E até porque, próximo desse contexto, Pedro, ele recebe a revelação, mas nós conhecemos a história que Pedro, logo a seguir, ele dá lugar ao diabo. Forte, né, irmão? Ué, sobre essa pedra, vamos supor que é Pedro, sobre você, Pedro, Pedrão, sobre você, eu edifico a minha igreja. Aí logo à frente ele dá lugar ao diabo, porque a Bíblia vai dizer em Mateus 16, 21 e 22, que ele diz, eu vou por 22 que nós precisamos ter tempo. 22, Mateus 16, 22, e Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendeu Jesus, irmão. Quando Jesus disse que deveria ser morto, deveria ser açoitado, deveria ser crucificado, para que se cumprisse o plano da salvação, Pedro pega Jesus, que a Bíblia vai dizer que ele puxa Jesus de lado e diz, pô, tem misericórdia do mesmo. Pô, isso não vai acontecer, tem misericórdia do mesmo. E o que Jesus declara para ele? Para trás de mim? Vocês estão com medo? Tem crente que está dando lugar de diabo mesmo, irmão. Se disse Pedro, deu. Pedro que teve a revelação, tu és Pedro, e não foste homem que te revelasse, foi o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus estava sobre ele, mas logo depois o diabo estava também. Então ele diz, para trás de mim, Satanás, versículo 23, ele porém voltando-se disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendeis as coisas que são de Deus, mas somente das coisas que são dos homens. Como Deus vai edificar a sua igreja sobre um homem que logo à frente dá lugar a Satanás, porque não entende o plano da salvação. É Cristo a nossa rocha. Talvez o mais improvável. João 18, 10, Pedro ele corta a orelha do soldado mal. Ele é iracundo, irmão. É claro que todos vão passando por um processo. Iracundo, ele corta a orelha de Malco. Quando os homens vão prender, os guardas vão prender Jesus. Jesus chama a atenção dele, não preciso disso. Se eu quiser, eu oro o Pai manda ali legião de anjo para me socorrer aqui. Eu não preciso disso. Pega a orelha e cola novamente em Malco. Então ele corta a orelha do Malco. Em Gálatas 2, 11 e 13, ele foi repreendido. Pedro é repreendido por um obreiro com menos tempo de ministério do que ele. Ele é repreendido por apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 2, 11 e 13 que repreendeu Pedro na cara. Eu repreendi Pedro na cara. Sabe por quê? Porque era hipócrita. Quando estava com os crentes, eita, opa, quando está com crente. Agora, quando não tem crente perto, você se junta com os soldados romanos, né? O seu comportamento é profano. O seu comportamento é mudando para o crente. Então Paulo repreende na cara, irmão. Paulo ele tinha um defeito quanto que ele tinha, mas depois que ele se converte, eu não vejo aquele homem com defeito. É um homem só fazendo a palavra de Deus, só pregando a palavra de Deus. Então ele repreende Pedro. Será que Deus edificaria a sua igreja sobre o homem, sobre o crente que ora é crente, ora, está no mundo, ora? Deus jamais faria isso. Tem alguém aí, irmão? Glória a Deus. Pedro não pode ser aquele que Deus edificou a sua igreja, porque em Marcos 14, 71, quando ele está negando o Senhor pela terceira vez antes do galo cantar, ele amaldiçoou o Senhor. Marcos 14, 71. Não só negou Jesus, como também espraguejou. Só Marcos que vai falar isso. Marcos 14, 71 diz que ele espraguejou. Espraguejar é amaldiçoado. Eu já falei que eu não era deles. Ué? Rocha. Sobre ele. Eu já falei, não falaram dele. Eu sei que eu já falei que eu não sou. Espraguejou. Amaldiçoou. Não pode ser Deus.
Quem está entendendo até aqui? Marcos 14, 71. E ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Não conheço. Então cai por terra essa visão de que a igreja está edificada em Pedro. Biblicamente falando, o que mais poderia ter essa incumbência, biblicamente falando, seria Tiago, irmão de Jesus. Porque Tiago era o líder da principal igreja, da igreja de Jerusalém. Lembra do contexto de Atos 15? Quando os gentios começaram a aceitar o evangelho, começaram a entrar, na comunhão da igreja. Então alguns judeus que se converteram também a Cristo, eles diziam que os gentios deveriam também cumprir a lei, deveria ser circuncidado. Então alguns disseram: não precisa, pois não são judeus, eles só estão aceitando a Cristo, mas são judeus, nós somos judeus, ok, nós podemos permanecer, mas eles não. Então houve ali uma contenda entre eles e levaram a questão até a igreja de Jerusalém, que era o líder Tiago. Então, biblicamente falando, aos nossos olhos, talvez Tiago seria o homem mais adequado para que Jesus pudesse falar sobre o seu edificado, mas também não é. Eu só estou dizendo isso para mostrar que tinha pessoas que tinham mais capacidade, talvez, de receber essa conta. Mas não tem como, só estou fazendo só uma analogia aqui para nós entendermos. Do inferno. Então acontece, se nós cremos que está edificado em homens, nós vamos ter esse homem como infalível, nós vamos cultuá-los, nós vamos adorá-lo. E isso é totalmente antibíblico, porque Deus, Ele não compartilha, não divide a glória dele com ninguém. E para nós entendermos um pouco isso, não sei se os irmãos se lembram, na vinda do Papa Bento XVI ao Brasil. Isso foi em 2007. O Papa, o alemão Joseph Ratzinger, o que renunciou. Então ele veio ao Brasil com um propósito. Ele nunca tinha vindo na América do Sul. Então ele veio a primeira vez à América do Sul em 2007, por ocasião da Conferência Geral do Episcopado da América Latina e do Caribe, 2007. O Papa Francisco, ele veio à América do Sul, em parte, devido à crescente popularidade das igrejas evangélicas e à diminuição de números de fiéis da Igreja Católica. Então, pelo fato da América do Sul, e segura bem, e principalmente o Brasil, conseguir arregimentar uma multidão de evangélicos e muitos saindo do catolicismo. Se eu perguntar aqui quem era católico, todo mundo vai levantar a mão, quem foi batizado na Igreja Católica. Então, um número muito grande de católicos estavam saindo do catolicismo e vindo para a igreja evangélica. E isso acendeu uma luz vermelha no Vaticano. Então, Bento XVI, em 2007, ele veio para essa quinta conferência episcopal. E o que me chamou a atenção, ele veio e tinha um propósito aqui no Brasil. O propósito foi canonizar o primeiro santo brasileiro. Então ele canoniza o Santo Antônio de Santana Galvão, mais conhecido como Frei Galvão. É o primeiro santo brasileiro. Tipo assim, agora vocês têm um santo. Agora vocês não têm motivo de ir para igrejas evangélicas, porque agora vocês têm um santo brasileiro. E isso em parte deu certo, porque muitas pessoas voltaram para a igreja católica. Mas dentro disso tudo, o que mais me chamou a atenção, que eu estava assistindo na televisão em 2007, essa cena, o que me chamou a atenção é que quando Bento XVI ele foi para a Basílica da Nossa Senhora Aparecida, uma multidão, uma caravana do Brasil inteiro foi para Aparecida, que o estacionamento ficou com muitos ônibus no estacionamento, tinha muitos jovens, a maioria jovens, estavam naquele evento. Quando Bento XVI apareceu, eles começaram a clamar uníssono, dizendo: Tu és Pedro! Tu és Pedro! Tu és Pedro! Irmãos, eu me arrepiei. Mas me arrepiei de, eita, é de Deus. Não, muito pelo contrário. Eu me arrepiei porque eu lembrei de um filme, o filme é Megido. Quem já assistiu o Megido? Megido é um filme que mostra o anticristo. O anticristo, ele aparece como salvador da pátria
Mas só que no final a máscara dele cai e ele mostra a sua verdadeira máscara e mostra uma cena na África, as pessoas que estavam tudo clamando a esse homem, quando ele mostra a cara dele, ele começa a apontar para o céu assim, e começa a cair fogo do céu, irmão. Eu me lembrei dessa cena, eu falei, meu Deus, porque o povo naquele estacionamento da Aparecida clamando, tu és Pedro, tu és Pedro. Eu falei, meu Deus. Então olha a importância de nós entendermos essa passagem. Olha o que pode acontecer quando nós acreditamos nisso. Começamos a venerar, a adorar e dizer, tu és Pedro, tu és santo, tu és o cara. Aleluias! E tem pessoas, tem pregadores, tem teólogos, tem mais coragem do que eu, que eles dizem que o Papa é o anticristo. Eu não tenho coragem de dizer que o Papa é o anticristo, tá dizendo? E por quê? Porque o anticristo não é só aquele que se levanta contra Cristo. O anticristo, ele é também aquele que quer tomar o lugar de Cristo. E por que eu estou dizendo isso? Porque todo Papa, ele tem um cajado chamado de férola papal. E nesse cajado tem uma escrita, Vicarius Filii Dei. Vicário do Filho de Deus, ou seja, substituto do Filho de Deus. O cajado de ouro, substituto do Filho, tipo assim, eis aqui o substituto do Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus. Então ele é o substituto, ele é o Cristo. Glória a Deus. E qual de umas siglas que eles carregam, também conheço? Sumo Pontífice. Sumo Pontífice. A principal ponte entre os homens e Deus. É ele, irmão. É o Papa, irmão. Apóstolo Paulo escreveu a um jovem pastor que estava iniciando o seu ministério, Timóteo, as últimas palavras de Paulo, porque as últimas palavras de Paulo foi a segunda carta que ele escreveu a Timóteo. Então, nessas últimas palavras, Paulo diz assim, 2 Timóteo 2, 5, 6, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então não está dizendo que existe seres humanos, está dizendo que aquele que veio do céu. Ele é o único, só há um mediador, não tem Maria, não tem santo, não tem um frei, não tem... É Cristo. Ele é o único. E diz no versículo 6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha ao seu tempo. Ou seja, o único que se deu foi ele, o único que morreu foi ele, o único que levou a cruz foi ele, o único que foi crucificado foi ele, o único que ressuscitou ao terceiro dia foi ele. Ninguém mais pode carregar esse título. O Filho de Deus. Está explicado aqui a edificação sobre quem edificou? Que versículo bacana esse, né? Do versículo 18 só de Mateus 16, porque agora que nós vamos falar da porta do inferno. Primeiro falou, né, sobre, então não tem mais dúvida, não tem crente que vai sair daqui se vencer, né? Então não tem dúvidas que a rocha é Cristo, né? Pedro, né? Papa. Ok, mas vamos falar da porta do inferno, porque também tem muita controvérsia. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que significa isso? O que significa isso? O que significa as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja? Significa que a igreja nunca será fechada? Bom, começou uma pulga atrás do orelha. Não é bom? Significa que as portas das igrejas nunca serão fechadas? Alguém conhece aqui alguma igreja que já fechou? Porque se você não conhecer, se eu te falar de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, só para começar. Porque hoje, na região onde essas igrejas
estavam estabelecidos, na Turquia, na região da Ásia Menor, só tem ruínas. E se nós continuarmos andando na história da igreja, do cristianismo, se você for para a Europa, está quase acabando, já tem quase igreja nenhuma. E se você for para a Inglaterra, onde surgiram os anglicanos, que colonizaram os Estados Unidos, também os templos centenários estão virando boates. E vamos para os Estados Unidos, que chegou até nós. As poucas que estão abertas, tradicionais ali, com aquelas estruturas centenárias também, tem muitas que tem um arco-íris lá na entrada. O que significa? Ué, então por que está dizendo que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja? Significa que as igrejas não fecharão? Que algumas igrejas não fecharão? Será que as portas do inferno prevaleceram sobre estas e outras igrejas físicas que não existem mais? Será que prevaleceu? Então vamos entender isso, irmão. Quem já viu aqui soldado indo para a guerra, se preparando para a guerra, levando porta? Pega essa porta aí, soldado! Pega o já está aqui, vou levar a porta, pega essa porta, vamos atacar, lança a porta! Já viu isso? Não, você já viu? Então porta, irmão, não é um instrumento de ataque. Porta é um instrumento de defesa. Então vai começar por lá. Se porta não é instrumento de ataque, é instrumento de defesa, a Bíblia é clara, irmão. A gente precisa ler, examinar. E por muitas vezes a gente vai na onda dos outros e vai reproduzindo, cara. Lê, examina. Professor, você entende que está escrito. Diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está dizendo que a porta da igreja não prevalecerá contra o inferno? Está dizendo que a porta é do inferno, não é da igreja. Diz que a porta é do inferno, não é a porta da igreja. Calma, você vai sair daqui sabendo. Tem quem colocou um instrumento de defesa, não é a igreja. A igreja não precisa de defesa. Quem precisa se defender é o inferno. Meu Deus. E quando diz que essa porta que é do inferno não vai prevalecer contra a igreja, porque a igreja vai invadir o inferno. É isso que diz. A igreja vai invadir. Eu lembrei até de uma música do Anderson Freire. A igreja vem como a tenente que brilha, mas com a luz do sol. Destruindo a porta do inferno. Destruindo a porta do inferno. A igreja avança, irmão. Por isso que eu falei aqui da coreografia das irmãs. Vai para a rua, vai para a vila, vai para a esquina. Vai, igreja, vai. A igreja sempre arrombará, destruirá as portas do inferno. É isso que está dizendo. Porque está edificada em Cristo. Se tivesse edificado em Pedro, tudo bem, poderia desfavorecer, mas é Cristo, é Cristo, é Cristo, e com Cristo a igreja avança. Aleluia, Jesus. Jesus está dizendo: não haverá empecilho que impedirá da igreja ir até o inferno. E que é o inferno, irmão? A coreografia, esquina, rua, vila. Onde é o inferno? O mundo. O inferno é o mundo. É por isso que a primeira de João, no capítulo 5, versículo 19, diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. O inferno é o mundo. O mundo inteiro está morto no maligno. A igreja tem que ir lá. Estão mortos no inferno. A igreja tem que ir lá e arrancar essas pessoas de lá. O próprio Paulo, 2 Coríntios 4, 3 e 4. Mas o nosso evangelho ainda está encoberto. É para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então as pessoas lá no mundo estão cegas. O inimigo
inimigo, o príncipe desse século cegou, mas a igreja vai, a igreja rouba, a igreja resgata, a igreja traz de volta, e Deus quer usar a tua igreja nesses últimos dias para fazer. Em suma, a igreja está edificada em Cristo, e nós, como igreja, precisamos sair das quatro paredes e saquear o inferno. Ele falou que é a porta do inferno, falou que é a porta da igreja. Nós vamos trancar que o inferno não vai entrar. O inferno não vai entrar. Não, é a porta do inferno que nós vamos arrumar. A igreja está aberta, não tem porta. Entra quem quiser. É o inferno que precisa se proteger da igreja. Agora tu vai sair daqui com mais poder. Tu vai sair daqui sabendo que não tem inferno que vai impedir que você vá lá. Sabe quem falou? Deixa eu voltar aqui. Então precisamos, aperte o cinto, por causa de paredes e bandeiras denominacionais. Ok? Então, é nós que estamos nos autodestruindo. O pastor falou, cadê os jovens? Cadê os jovens das igrejas? Quem é pai e mãe, levanta a mão, por gentileza. Quem é pai e mãe, levanta a mão. Agora, quem é pai e mãe de jovens com menos de 20 anos? Aí a pergunta é, menos de 20 anos. Até 20 anos é jovem. Aí eu pergunto, cadê eles? Cadê eles? Se nós temos filhos, netos com essa idade, que é o culpado. Nós estamos arrumando a porta do inferno ou nós estamos brigando com placas denominacionais? Sei que eu posso, sei que eu sei, que a igreja é preta, que a igreja é branca, que a igreja é azul, só sei que as pretas estão ganhando todo mundo. E é isso. Então nós estamos lutando. E sabe quem falou isso para Jesus? Sabe quem falou para Jesus assim? Os religiosos não se entendem. Os religiosos ficam brigando. Sabe quem falou para Jesus? Quem falou para Jesus foi uma mulher rejeitada pela sociedade, que teve 5 maridos, divorciou de 5 maridos, e o sexto que estava com ela não era dela. Já sabe quem falou para Jesus isso, né? A mulher samaritana. A mulher samaritana, ela falou assim, hoje vocês não se entendem? Os religiosos não se entendem? Por que não se entende? Porque em João 4, 20 e 21, ela vai dizer para Jesus assim, os nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Pô, se decide, religioso. É a igreja, sei lá, azul. É azul, é preta, é de terno, é de gravata, é da roupa do exército, é de quê? Você não se entende? Vai para o inferno porque está assim. Vai para o inferno porque está assim. Está para o inferno porque cortou o cabelo. Vai para o inferno porque passou batom. Vai para o inferno porque usou bermuda. Tu vai jogar futebol de calça comprida. Aí tu vai para a praia de terno e gravata. Mas isso é religioso, irmão. Aí nós reclamamos da vazia. Cadê o jovem? Cadê o jovem? O jovem está no século XXI. O jovem está no século XXI. O jovem na internet. Os jovens estão na faculdade. Os meus pais não fizeram faculdade. Os pais dos meus pais muito menos. Mas os meus filhos fazem. E os teus filhos fazem também. É outro mundo. Vocês cantaram aqui. Tem casa, usa a internet, evangeliza. Então não é do diabo, se você quiser. Aí reclamando que está vazio. Na época dos meus pais, eles ouviam o Dixoniano. Eu ouvia a Jovelina, não, como é que é? Aracinda Almeida. Eu falo mais aí. Cabeça branca, estranha, branca, falei. Mas mudou, irmão. Mudou. Nós zombávamos dos nossos pais quando ouviram isso. Eu não sou cachorro, não pais, vocês cantavam isso. Mudou. Nós zombávamos deles. Hoje os nossos filhos zombam de nós. Então nós precisamos, irmãos, não é virar mundanos, mas precisamos renovar os jovens. E essa samaritana, a que vivia à margem, o que foi meio-dia pegar água, porque ninguém podia ver ela na cidade, porque era rejeitada, ela fala, vocês não se entendem.
Um diz que tem que adorar aqui, outro diz que tem que adorar ali. É por isso que eu não vou para a igreja nenhuma. Eu não sou nada. E essa que estava com esse conflito, Jesus falou assim para os discípulos: é necessário passar por Samaria. Por causa de uma mulher. Os judeus nem pisavam na terra samaritana, davam a volta ao mundo para não passar por lá. Jesus, mas é necessário. E o horário é meio-dia. O horário é meio-dia. João 4,21, disse-lhe Jesus. Jesus não falou, está amarrado, vai para o inferno. Está amarrado, quer dizer, vai para o inferno. É aqui eu tenho que adorar. É aqui, ó, aqui é de Deus, aqui é de Deus. Não, falou nada disso. Falou nada disso. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem Jerusalém adorareis o Pai. E o Espírito Santo fala conosco aqui. E no versículo 24, ele vai continuar dizendo, mas vem a hora. Ei, e já chegou. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e verdade. Não importa, mulher. Você pode adorar aqui em Samaria, você pode adorar em Jerusalém, você pode adorar na esquina, pode adorar no quarto, pode adorar onde você quiser. Se é Espírito, se é em verdade, Deus está na tua vida. É porque eles estavam acostumados com paredes. E quem fez isso foi o culpado disso foi Davi. Porque Davi acordou um dia e falou assim, poxa, eu estou em casa, eu estou falando. Pô, Deus não tem onde morar, estou com a pena de Deus. Já sei. Vou construir um templo para Deus. E o profeta Natan, sem consultar a Deus, aí Deus vai... Pô, cara, Deus vai fazer. Quem disse? Quem disse que eu quero casar lá? Quem disse que eu quero ficar fixo? Quem disse que eu quero ficar fixo no lugar? Quem disse? Mas depois eu falo assim, não, sabe? Ok, eu vou permitir, mas não você não, que eu fiz, sabe não? Então, a partir do momento que o templo foi edificado, agora Deus tem um CEP. Agora Deus tem endereço fixo. Ó, você quer adorar Deus? Quer adorar Deus? Lote tal, quadra tal, número tal. Agora Deus está fixo. É por isso que tem essa guerra aqui. Não pode ali, não. Não pode não. É aqui que Deus fala. É aqui que está certo. Aqui se cumpre todos os mandamentos. Não tem nenhum que cumpre. Então tinha um CEP. E Jesus falou, mulher samaritana rejeitada. Eu não tenho mais CEP. Agora os que adoram Espírito e verdade são aqueles que eu habito. Mas agora Jesus revela a mulher samaritana que ele pode ser adorado em qualquer lugar. Tem sinceridade, eu estou aí contigo. Eu estou aí contigo. E tem algo mais interessante, as mulheres da vida. A sociedade tem um ódio das mulheres, é puríssima, porque Deus vê nas mulheres algo especial. Como diz José Cativa, né? Que diz que homem do hebraico, mulher no hebraico é Isha, e homem é Ish. Aí ele vai dizer assim, o homem tem Zika, até o nome Ish. Agora a mulher é Isha, a mulher tem uma letra a mais. Então a mulher tem algo a mais para Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque essa mesma mulher no poço, conversando com Jesus, samaritana, Jesus revela pela primeira vez que ele era o Messias para essa mulher. Ele não revelou para Pedro, não revelou para João, não revelou para mas ele revelou para a mulher samaritana, João 4, 25, 26. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. No versículo 26, Jesus disse assim, disse-lhe Jesus, eu ou sou o que fala contigo, mulher. Eu sou o Messias. Ele não falou para mais ninguém. A primeira vez que ele revela que ele é o próprio Messias é para uma mulher rejeitada, é para uma mulher que vivia à margem, é uma mulher que não tinha apoio de ninguém, mas Deus se revela para ela, Deus se revela para você, Deus está te usando, Deus te usa, Deus quer revelar os mistérios
querem com a tua vida. Deus está na tua vida e quer contar contigo nessa hora. Tem crente perdido na casa do Pai também hoje? O reboliço acontecendo. Deus estava ali ganhando aquela mulher. Deus despertou aquela mulher. E a mulher está ganhando a cidade. Os discípulos chegam, mestre, vem comer. Comprando comida. É crente, irmão. Crente só come, só quer festa, só quer bolo. É dança na igreja, é festa na igreja. Não tem nada contra não, mas não pode ser a prioridade. É festa, é dança, é bolo, é tudo gordo, tudo obeso. É muito açúcar. Só quer festa, 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 festa. E não estão despertando que Jesus está ganhando almas. João 4,31, nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Jesus fica indignado com a cegueira espiritual dos discípulos, de não enxergar uma pessoa que Deus despertou. Jesus vai dizer, capítulo 4 de João, versículo 34 e 35, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Eu porém vos digo, erga os olhos, os campos já estão brancos, já estão preparados para a ceifa. Vocês só querem comer, vocês só querem festejar, vocês só querem dançar, vocês só querem participar de congresso, e os campos estão brancos esperando os trabalhadores. Culpe Jesus, não é pedreiro. Está escrito. Eu estou mostrando as passagens. Glória a Deus. Aí ele continuando dentro da igreja, ficando no lugar da igreja, o mundo está dentro da igreja, os campos estão brancos. Os campos estão brancos. Aí vai ficar assim. Vai ter bolo hoje. Não vou cheirar o salgado. Já estou fritando o salgado. Nada contra não. Gosto muito. Mas Jesus falou assim, xixi, atento para tudo. Os bancos, você não viu que eu fiz com a mulher samaritana? Não viu que ela está ganhando mal? Você não quer nada ainda. Quem está aí? Glória a Deus. Caminhando para o fim. Caminhando para o fim. Deus nos chamou para sermos pescadores de almas. Então deu para entender a pedra, a rocha, que Deus edificou a igreja. Você entendeu a porta do inferno. Não tem mais desculpa não, já é. Já é. A condenação vem de acordo com o conhecimento. Agora já é, tem que sair. Então Deus nos chamou para sermos pescadores de homens. Interessante, né? Interessante, Mateus 4, pescadores de homens. Vós sereis pescadores de homens. Então vamos usar essa analogia. Jesus. Vamos tentar entender essa analogia. Quem são os pescadores? Somos Nós. e o mar. Que nós vamos. O mar é o Mundo. E o barco. O que é o barco? O que vai nos conduzir nesse mar? É a igreja. Ok? Nós somos pescadores. Então nós somos pescadores, o mar é o mundo e o barco é a igreja, ok? Vamos lá, para você pensar. O pescador está lá, joga a rede, muito peixe, joga a rede, muito peixe. O peixe fica o tempo todo dentro do barco. O peixe que pesca, ela fica apodrecendo, vou pegar muito peixe, né? Aí passa um dia, 2 dias, está lá o peixe. Aí está fedendo, está podre, está lá o peixe. Vai tirar o peixe do barco, não? O barco é a Igreja. vai ficar aqui dentro, vai ficar aqui dentro, apodrecendo. Que maravilha, Jeová! Porque quando nós não estamos em movimento, eu estou falando do movimento, estou falando do movimento evangelístico. A tendência, aquilo que não é usado, aquilo que não se movimenta, deteriora mais rápido. Sai da tua casa, viaja, fica 2 meses. Você está na tua casa, você nem faz faxina. Vai ficar andando para lá e para cá, você não faz faxina não. Mas agora faz uma faxina, tranca, fica 2 meses fora para tu ver. Eita, então para dia de amanhã. Eita, por quê? Porque não está sendo usado. O crente quando não é usado também apodrece. Tem que ser usado, tem que caminhar, tem que pegar. Então o peixe, não é pescar e deixar o peixe dentro do barco. Aí me veio assim a minha memória, quando eu estava preparando isso, principalmente na Ásia, quando eles pescam aqueles atuns grandes, enormes, e já jogam no barco para a corrente, já começa a cortar ele mesmo, pá, tira o
filé do atum, ali dentro do barco mesmo. Então, acontece conosco, nós somos os pescadores, a igreja é o barco, então nós pegamos lá fora, trazemos aqui para dentro, para limpamos, tira pecado, cigarro, maconha, cocaína, adultério, linguarudo, e joga no mar novamente. Agora vós sereis também pescadores de homens. E assim eu agradeço minha oportunidade, irmão.